Ah, Vamos lá. Segundo vídeo, Ali. Segundo vídeo de primeiras impressões da é, temporada e dessa de vez, outono. 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 Eu A parei um última pouco. de 2024, e agora eu que comento aí, já que só eu Exatamente. vi, que é Hum. a adaptação em anime de Uzumaki, baseado num dos trabalhos mais emblemáticos e famosos do Junji Ito. Uhum. E, né, o Titio Junji, né, dispensa apresentações, grande mestre do horror, e etc. E, bem, essa adaptação em anime foi anunciada, tipo, há muitos anos, se eu não me engano, foi anunciada em 2019, acabou sendo adiada várias vezes, né? Uhum. E, bem, depois de muito tempo, acabou estreando agora, no último fim de semana, né? Dia 27 de 8, dia Uhum. 20. Não sei se foi dia 28, foi dia 29, que estreou no Max. Sim, na Adult Bem, Swim. as de obras do Junji Ito são sempre uma coisa, porque, assim, elas têm um histórico de serem ruins, né? A gente já teve algumas obras do Tio Junji que foram adaptadas para anime, né? Teve acho que Junji Ito Collection, alguns anos atrás, que pegava várias obras do Junji e pegava contos dessas obras, né? Uhum. E adaptava. E acabou que, bem, foi uma produção bem desastrosa, né? Acabam sendo produções pouco expressivas, né? Com essa Junji Collection foi produzida pela Jin, inclusive. E funciona, né? Porque, bem, técnica em direção, em produção, né? Tem que chegar no nível de expressividade, né? E o trabalho do Junji trabalha muito com a expressividade dos personagens e com o nível de detalhe compõe essa cena. Uhum. E o Uzumaki, porém, né, apesar de todo esse histórico, o Uzumaki ele veio com uma perspectiva um pouco diferente. Porque, assim, a gente tem dois fatores. O primeiro, que era uma produção da Production ID, que é um bom estúdio, quando não tá abarrotado de coisa pra fazer, mas é um bom estúdio em geral. Uhum. E o diretor, que no caso é o Hiroshi Nagahama, foi escolhido pelo próprio Junji Ito, né? Passaram uma lista de diretores que o Junji poderia escolher para trabalhar, para dirigir o projeto. Uhum. E o Junji, assim que viu o nome dele, ele quis ele para dirigir o anime. Então, assim, é um diretor que, assim, por mais que o Ruby não goste da Não. direção dele, é o diretor de Konohana e é o diretor de Mushishi, é um diretor que o Junji Ito gosta do trabalho e que ele confia, né? Então, assim, você tem uma expectativa de que, por ser dessa forma, né, você tem. E somado a isso, ó, a questão dos atrasos, né, por quanto tempo esse anime estava sendo produzido, tinha-se uma pretensão de que talvez não fosse horrível, umas outras. Uhum. E por mais que a TV soasse bem truncado, né, acabou que o episódio foi bem. Tava com a animação bem fluida. Só teve uma outra cena que tava um pouquinho mais estranha, mas eu achei um episódio muito bem feito. Mas falando da história propriamente, o que que a gente tem? A gente vai acompanhar a Kirie, que ela mora na cidade de Kurouzu-cho, Uhum. e ela tem um namorado que é o Shuichi, e eles vivem lá nessa cidade que fica bem escondida e meio isolada de tudo. O que é sempre um cenário perfeito para filmes de terror, né? Nesse caso, um anime de terror. E essa cidade acontecem coisas muito estranhas que são espirais para tudo quanto é lugar e qualquer coisa.
Então, a água corre pelo rio formando redemoinhos. O vento sopra, mas ele forma redemoinhos também. As plantas crescem e elas se enrolam de forma a formar espirais. E por aí vai. Uhum. Tudo que envolve espirais acontece nessa cidade. E o que acontece é que dentro dessa esquema, quem nota essa anomalia, vamos colocar assim, é o Shuichi, que já tá meio das ideias, talvez, meio obcecado, né, preocupado com essa questão, porque o pai dele tá ficando já maluco com essa questão de espirais. E aí ele conta, né, o que tá acontecendo pra Kirie, e ela acha, a princípio, uma coisa meio doida, mas isso fica rodando a cabeça dela, mas tá. E a partir disso a gente vai acompanhar várias histórias de pessoas próximas, pessoas relacionadas a Kyrie ou ao Shuichi, direto ou indiretamente, que vão se envolver em casos envolvendo espirais. A estrutura do mangá, né, um mangá que foi publicado no Japão em 3 volumes, cada capítulo ele conta um conto. Uhum. Então, nesse primeiro conto, a gente vai ver a história do pai do Shuichi, que é o primeiro a surtar por causa das espirais. E como é característica dessas histórias, ela parte de uma premissa relativamente básica. Por exemplo, o pai do Shuichi estava obcecado com espirais. E aí, a partir disso, as coisas vão se tornando cada vez maiores, vão acumulando até o ponto da enlouquecida final. E numa situação muito absurda, que é sempre muito divertida de ver. Uhum. E assim vai seguindo. O anime, eu achei que ele teria 40 minutos a 1 hora por episódio. E acabou que é um episódio de anime comum. E de princípio eu fiquei meio preocupado com isso, porque eu achei que isso poderia ser um fator negativo, né? Porque eu imaginei que eles fossem adaptar conto por conto. E aí eu tava preocupado, mas o que que eles fizeram? Eles, ao invés de adaptar capítulo por capítulo, né, como um conto isolado, como é no mangá, eles tornaram a história, na verdade, como se ela fosse contínua. Então a gente tem uma introdução e a partir disso várias histórias começam a se desenrolar mais ou menos ao mesmo tempo. Hum. Então nesse primeiro episódio a gente tem a história do pai do Shuichi, a loucura dele. A gente tem a história da Azami, que é a amiga talarica da Kirie. Uhum. Ah, a gente vai ter a história da mãe do Shuichi correndo também. E também já começa a desenrolar a história do Tokuo, que é um garoto da escola da turma da Kirie. Então a gente começa primeiro com a história do pai, e aí depois de um tempo já entra a história da amiga talarica. Mais um Uhum. tempo depois entra a história desse garoto da escola. E aí depois encerra a história do pai, e depois continua o desenrolar da história da amiga talarica. Pra depois, né, continuar desenvolvendo a história do garoto da sala. Eu gostei bastante dessa coisa, porque assim, ele dá uma dinamicidade pro anime. Então tem sempre alguma coisa acontecendo. Ao mesmo tempo que ele dá um ar diferente do que tem no mangá. O mangá, eu já li ele umas 3 ou 4 vezes. Que eu gosto Nossa. bastante de Uzumaki. Ok. E minha relação com os contos, principalmente alguns mais específicos, é sempre de algo, tipo, muito grotesco, que sempre me deixa muito arrepiado, muito tenso. Tipo, não importa quanto tempo passa, eu sempre tenho essa relação. Agora, vendo o episódio do anime, a minha relação com ele é um pouco diferente, porque como as pessoas já estão muito surtadas e é tudo mais ou menos meio rápido, ele dá um. Parece que os personagens estão 80 tons acima do. Estão 80 tons acima do tom. E Uhum. aí fica uma coisa muito exagerada. Então, tipo assim, os personagens estão falando, daqui a pouco tem alguém gritando. E aí, tipo, eu fico, meu Deus. E aí eu começo a me divertir com aquilo, na verdade.
Não acho ruim, muito pelo contrário, eu acho isso, na verdade, uma qualidade, porque pra mim, pelo menos, eu creio que esse anime de Uzumaki possa se tornar mais ou menos a relação que eu tenho com a série Premonição. E Uhum. depois de um tempo que você tá vendo, tipo, as coisas param de ter o medo propriamente, você passa a se divertir com a tragédia. Eu acho que é mais ou menos isso que vai acabar acontecendo, porque tem situações muito boas, tem situações muito, muito boas. Interessante. Mas bem, nesse episódio a gente, então a guinada final da história do pai do Shuichi é ele se contorcendo numa espiral e se enfiando dentro de uma caixa, né? Uma caixa de madeira. E aí ele fica totalmente comprimido. E aí tem uma Uhum. cena. Tipo, no mangá, a cena da cremação do pai dele é, tipo, sempre me deixa muito tenso. Porque aí depois que queima, a fumaça vai pro céu. E aí essa fumaça começa a descer pro lago que tem na cidade, no centro da cidade. E começa a descer em forma de redemoinho. E a fumaça, quando ela começa a descer, ela forma a cara do pai do Shuichi e ela meio que se enrolando também, se contorcendo. Eu acho essa cena no mangá, tipo, de uma tensão, eu tenho muito medo, assim. Não medo propriamente, mas tipo, me deixa muito nervoso, muito. Me deixa todo arrepiado. Uhum. E no anime isso consegue ser mantido, mas, tipo, eu sinto que se eu rever mais algumas vezes aquela cena, eu vou estar achando graça, porque aí, depois que o rosto aparece, a mãe do Chute começa a gritar de desespero, e eu acho aquilo muito divertido. Mas uma pergunta ali. Depois disso, O diretor não, é, não, não, não exagera, não faz os maneirismos do tipo começar a se desprender não, demais? Não? Tá. Tá comportado, achei, então. assim, eu achei bem condizente. Tipo, eu tava preocupado dele querer aparecer mais que a obra, né, na verdade, mas eu acho que, tipo, o espaço é até meio limitado, tem tanta coisa pra adaptar, né? Afinal, são 3 volumes pra 4 episódios, né? Então acho que não sobrou nem tempo pra ele pensar nisso. E ainda mais que é uma produção meio difícil, porque aí ele precisa manter o design detalhado, porque precisa manter a riqueza, né? A expressividade dos personagens. Mas, mesmo sendo em preto e branco, né? Acaba sendo algo muito que exige muito Eu vi que deles. muitas técnicas de animação, junto com CG, animação É, à mão, em tela. então, pra fazer cenário também, pra fazer aquela cena que eu usei na thumb, né, que é a Azami, né, já sendo consumida por uma espiral, aquele capítulo é o meu favorito do mangá. Pra fazer aquilo, tipo, eu fico imaginando o trabalho que dá, porque cada linhazinha da espiral, tipo, tem mais umas linhazinhas detalhadas. Então, assim, pra fazer aquilo se mexer, o trabalho que deve ter dado deve ser absurdo. E aí a mãe do Shield começa a surtar, então ela não consegue ver nada que tenha espiral, tanto de que ela corta as próprias pontas dos dedos, porque ela vê nas digitais uma espiral. E aí ela começa a definir, mas por enquanto essa história não foi resolvida. Ela vai ser resolvida no episódio 2 junto com a história do garoto da escola. Eu já chego lá. História da amiga Talarica ela foi bem assim, ela tem uma marca em forma de lua na testa. Que ela conseguiu essa marca quando ela foi brincar num esqueminha lá de balanço e tal, e aí ela caiu de cara no chão e ganhou essa cicatriz. Só que ela disse que, por algum motivo, garotos se atraem por ela, desde que ela ganhou aquela cicatriz, então, tipo, todo mundo que ela quer namorar, ela consegue. Nisso, a Kirieva decide apresentar o namorado dela, a amiga já começa a crescer o olho nesse belo homem que aparece diante dela. E aí ela fica meio é, Hum. obcecada pelo garoto. E ele já tá meio tantando as ideias com o espiral. E aí ele percebe, mano, essa garota tem alguma energia estranha saindo dela. E aí ele pergunta, tipo, você tem alguma coisa? Essa não tem. E aí ela fala, tem uma marca de lua. Aí ela mostra assim, e aí a marca não é mais de uma lua.
a lua se contorceu e já começou a virar uma espiral. Uhum. E aí essa espiral começa a crescer a partir da testa dela. E aí essa marca vai crescendo e tal, e aí a Kyrie também, a Kyrie vai ter contato com essa garota, né? E aí o vento passa, sopra um redemoinho, e aí sai a franja, assim, e aí dá pra ver que o buraco na testa dela aumentou bastante. Só que aí ela já esconde rapidamente. E aí segue e tal. E aí a última, a guinada final, né? Que é a cena antológica que a Kyrie encontra ela à noite. E aí ela fala que, tipo, ai, meu olho acho que é o direito. É, o direito não tá estranho, não tô conseguindo ver direito. Aí ela pede pra querer dar uma olhada e tá a cena do olho dela já, e o olho é engolido pela espiral. Uhum. E aí a guinada final é justamente dela indo atrás do Shuichi e ela acaba engolindo um garoto inteiro por essa espiral e depois ela some, consumida pela própria espiral. Uhum. E, por fim, a história do garoto da escola é que ele só aparece na escola quando tá chovendo. E ele é muito lerdo. Tipo, mas não lerdo de ser lerdo, assim, tipo, ai, demora pra pensar ou raciocinar. Não, ele é lerdo mesmo, ele é muito devagar. E ele tá Uhum. cada vez mais devagar. E ele fala devagar, ele vai reduzindo. E aí um garoto da sala, o Kazuki, ele atormenta o garoto, né? Faz bullying com o garoto, aí ele tira, junto com a ajuda de colegas da classe, eles tiram a roupa do garoto e arrastam o garoto pro corredor totalmente nu. E aí ele vira de costas, e aí tem uma marca de espiral nas costas dele, crescendo. E aí isso vai ser desenvolvido no próximo episódio, junto com a história da mãe. Que também deve, se eu não estiver enganado, já deve aparecer a história de uma certa moça que tem cabelos longos Uhum. e que gosta de chamar atenção. Também gosto bastante dessa história. Mas a ideia é justamente essa: são histórias que vão sendo apresentadas e elas vão crescendo, 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 até o ponto que, tipo, as coisas saem do controle e alguém acaba morrendo. Normalmente é a pessoa que aparece na história, é o foco da história. E até o ponto, né, que as coisas vão começar. Primeiro a gente trabalha, o Junji ele trabalha com casos de pessoas, né? Uhum. Pessoas que vão enlouquecendo e etc, etc, etc. Só que aí da metade pra frente, mais ou menos, ele começa a trabalhar com situações. E essas situações vão crescendo. E aí até o ponto que vai envolver a cidade inteira nesse esquema de espiral. Então é um Uhum. trabalho que eu gosto bastante. Ao lado de Tomie é o meu favorito do Titio Junji. Gostei bastante do que a animação apresentou aqui. E expectativas, assim, principalmente no episódio 2 eu não sei como que eles vão fazer a partir do 3, principalmente para finalizar. Porque eu acho que a partir do 3 as coisas vão ficar um pouco complicadas para eles adaptar. Porque são histórias maiores e mais contínuas. E eu acho que vai ficar mais corrido do que já tava no episódio 1, só que eles ainda conseguiram segurar as pontas pra não soar algo ruim, como algo ruim, conseguiram segurar as pontas, mas eu não sei se eles vão conseguir manter isso até o final. Eu não acho que precisava de um anime de 12 episódios, dentro desse esquema que eles montaram, né, de fazer uma coisa mais contínua, mas talvez eu acho que precisasse de um quinto. Como eu ainda não vi tudo, não dá pra cravar, Uhum. Fica a expectativa, né? mas considerando a quantidade de material, né, eu acho que principalmente para essa reta final do anime, eu acho que vai precisar dar uma desacelerada para algumas coisas. Então, não sei, vamos ver, mas a priori, né, dentro desse primeiro episódio, gostei bastante, estou recomendando.
inclusive recomendo que leia o mangá, já que o esquema dele é outro, né? Os capítulos são isolados. Uhum. Tem no A Brasil Senhor também, quem Totoro. quiser comprar. Ou não, não sei. Sim, Tem, exato, tem estoque tem. ainda? Tem. Tá. A Devir lançou em uma edição de volume único. Então, e tá disponível, inclusive. Sim. Uhum. Então, se alguém quiser conhecer, né? Então tem meios aí. Enfim, mas eu a priori recomendo. Daqui 3 semanas, né? Por mais de 3 semanas, a gente já deve É, estar aqui pra fazer impressões, review do anime. E aí eu vou ver, aí a gente vê se mantém a recomendação, né? Ou se tem alguma tendência, assim, no sentido de tipo, putz, desandou, né? Não desandou, isso daqui poderia ter sido melhor. Mas aí a gente discute lá na frente. perfeito. Ah, gente, se inscreva no canal, deem like, Sim. compartilhe também os episódios nas plataformas que você está escutando, Spotify, Sim, Amazon, no próprio YouTube também. Temos o sim, tem blog. versão. Já o Uzumaki já saiu primeiras impressões em formato de texto, já está disponível no blog. Uhum, Assim como vão sair outras primeiras impressões e reviews de outros animes, também em formato de texto no blog. Então acessem também para quem preferir, né? Até porque versões em áudio, por mais que a gente siga, né, e tal, acaba sempre sendo diferente, então pode sair alguma coisa que eu não falei lá, eu não falei aqui, ou o que eu falei aqui, pode ser que não tenha lá, então, é, ou se você prefere ver em texto também, ou não, enfim, tem opções. Mas uhum. é isso, gente. E é isso mesmo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até, gente. Beijinhos.